Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre Aristóteles. Utilizarei na elaboração deste vídeo, além do conhecimento de Aristóteles da história da filosofia, uma obra que eu li, que estou lendo, estudando, do professor Olavo de Carvalho. Eu, por sinal, achei a obra muito boa, bastante interessante. Aristóteles viveu século IV, século V, século V, século IV a.C., nasceu em Estagira, foi discípulo de Platão, viveu 20 anos. Ele viveu 20 anos na academia de Platão, foi aluno e posteriormente mestre. Foi o grande responsável pelo conhecimento ocidental. Ele realmente, pena que grande parte, quase a totalidade de sua obra foi extraviada. O que realmente chegou aqui para o Ocidente, apenas algumas anotações do grande filósofo. Muita coisa foi perdida, a maior parte foi evidentemente perdida. Aristóteles também foi tutor de Alexandre o Grande e morreu ainda jovem, né? Então, se não me falha a memória, aos 62 anos de idade. Mas deixou e se tornou imortal, porque o que Aristóteles falou, disse, ainda hoje está muito válido. Eu vou dar 3 visões de Aristóteles, abordando 3 aspectos. Primeiro, sobre a felicidade. Segundo, sobre o conhecimento, né? E a sua visão e as conclusões, evidentemente, desta forma do conhecimento aristotélico. Aristóteles, ele falava, definia a felicidade, que eu chamava de eudaimonia, né? Ele, em seu livro Ética a Nicômaco, né? Que um homem sempre buscou, e a busca fundamental do homem é pela felicidade, isso é um fato. O homem busca, evidentemente, a felicidade. E lá na Grécia é importante a gente entender aquela sociedade grega, que era uma sociedade aristocrata, ou seja, lá não existia igualdade, e mesmo a democracia grega só votava os privilegiados, o servo não votava, o estrangeiro não votava, mulher não votava, os servos não votavam, só aquelas pessoas que tinham realmente uma estrutura de poder. E que também não existia igualdade entre os homens. Lá na sociedade, vamos dizer, do século IV, século V a.C., lá era os melhores, os mais adaptados, os que tinham mais virtudes, mais qualidades, iriam mandar, e os demais seriam apenas servos, e cada qual ocupando a sua posição, que Aristóteles denomina de telos, quer dizer que é justamente a finalidade de cada pessoa. Esse é um ponto importante. Então, e também o conceito de virtude em Aristóteles é diferente do nosso, que está virtude para a nossa sociedade hoje tem uma força moral. Pessoas que têm um bom caráter, uma boa visão moral, um bom procedimento ético, isso aí seria um homem evidentemente virtuoso. Claro que está que essa visão que nós temos hoje de virtude, tudo foi herdada do cristianismo, que quando surgiu trouxe muitos conceitos
no sentido de compaixão, de bondade, de amor ao próximo. E a sociedade ocidental recebeu esta forte, evidentemente, influência do cristianismo. Mas na época, na sociedade grega, virtude seria um termo de excelência. A virtude é aquele que cumpre melhor a sua finalidade. Porque tudo tem a finalidade de ser a virtude. Então, um olho virtuoso para Aristóteles é aquele olho que enxerga bastante. Então, este seria um olho virtuoso. Um cavalo virtuoso é aquele que é o melhor cavalo, mais qualificado para desenvolver a sua finalidade de cavalo. Ou seja, tudo tem um fim. E quem cumprir melhor este fim, esta finalidade, é o mais virtuoso. Mas qual a visão de felicidade de Aristóteles? Aristóteles define felicidade como o ponto de equilíbrio, o meio, que ele chama, o meio entre dois vícios. O vício do excesso e da escassez. Eu achei muito interessante essa visão. Felicidade seria o equilíbrio, a mediana entre dois vícios, o do excesso. E no livro A Ética de Nicomo ele faz uma série de exemplificações. Mas vou dar só umas duas exemplificações que já é suficiente. Um homem temerário e um homem covarde. Temerário seria o excesso, seria coragem em excesso. Isso aí seria o temerário. E o covarde seria coragem de menos. Qual o ponto de equilíbrio? Qual o ponto de equilíbrio entre o temerário e o covarde? Seria a coragem. Coragem é o meio. Porque o temerário tem coragem em excesso. É o vício do excesso. E o covarde de menos. E o ponto de equilíbrio, o que dá realmente a condição de uma vida equilibrada, seria, nesse fato, a coragem. Portanto, a pessoa corajosa, evidentemente, será mais feliz do que o temerário, que numa guerra morreria cedo, e do covarde, que fugiria no primeiro tiro. É muito importante isso. Vou dar outro exemplo, para a gente entender bem. Vamos ver aqui, de um lado para o extremo perdulário, e da escassez, vamos chamar da escassez, o avarento. Qual seria o ponto de equilíbrio entre o avarento, né, e o gastador, né? Seria o próbo, né? Esse aí seria o ponto de equilíbrio entre o gastador, que gasta em excesso, e, evidentemente, o avarento. Então, em linhas gerais, felicidade para ele é esse equilíbrio. Se você for observar qualquer situação, você vai encontrar tanto o excesso como a escassez. E se você chegar na mediana do excesso e da escassez, você vai encontrar uma situação bem mais favorável. Esse é o ponto, evidentemente, da finalidade, da visão aristotélica sobre felicidade. Com relação ao conhecimento, Aristóteles fala que pensamento gera sentimento e sentimento gera atitude. Esse aqui seria uma base. Mas eu lendo o livro do professor Olavo de Carvalho, ele dá uma explicação mais abrangente sobre esse aspecto. Eu achei bastante interessante. Eu vou fazer uma síntese muito rápida disso aí e colocar para vocês. Primeiro, o homem, segundo Aristóteles, na visão do professor Olavo de Carvalho, no seu livro Aristóteles, segundo
esta visão, Aristóteles seria o homem, tudo que o homem recebe, aprende, capta, vem através dos sentidos. A porta de entrada seria o sentido. Então, esse é o ponto principal. Seria, na verdade, os sentidos. Então, via sentido. Então, nesse caso, o Aristóteles seria o empirista, né? Tudo entraria via sentido, e aí o homem coisa. Mas, na visão do professor Olavo de Carvalho, se o homem ficasse só, o conhecimento adentrasse só via os 5 sentidos, o homem viveria permanentemente no aqui e no agora. Ficaria preso ao agora. Está muito evidente isso. Por quê? Porque tudo seria desperdiçado no agora. O homem não ia assimilar nada, não ia guardar nada. Ele é apenas a porta de entrada, apenas receberia. Todas as informações, todos os estímulos adentraria o homem através dos 5 sentidos, e daí nada feito. Mas o homem, que é um ser privilegiado, ele tem a condição de guardar o que ele recebe. Então ele tem a memória. Então a memória ela vai armazenando todas as experiências, tudo que adentrou no homem através dos sentidos. Então, nesse ponto, o homem já teria o conhecimento, a visão, que é o aprendizado, que seria através dos sentidos, e guardaria tudo em formas de imagens na sua memória. Mas se só isso acontecesse, ficaria um vácuo imenso entre memória e conhecimento. Tudo ficaria assim, pensamento, ficaria um vácuo muito grande. O homem não teria condição. Então entra em cena, nesse ponto que é fundamental, para funcionar como uma ponte, que ele chama imaginação. Assim nós teremos o seguinte esquema para o empirista, né? Aristóteles, que com esta visão de Olavo de Carvalho passaria a ser racionalista. É interessante, né, a gente ver isso. Mas seria a seguinte: o conhecimento entra através dos sentidos, a memória armazena e a imaginação unifica. Funciona como uma ponte. Permite que agora o homem, ele tem, de um lado, a experiência que chega, a visão, que entra pela visão, pelo olfato, que entra através dos sentidos, todas as informações. Aí o homem armazena todas essas informações. E a imaginação, que seria uma ponte, unificaria aquilo que está vindo com o que ele já armazenou. E o homem poderá, desta forma, catalogar, identificar, e pode imaginar, criar, e assim também ele perceber. A coisa interessante seria, se o homem não tivesse memória, se tivesse só os sentidos, ele não teria capacidade, evidentemente, de perceber as coisas, de ver as coisas. E através da imaginação, que ele unifica, o homem é capaz de saber estar vivo, saber que vive, saber o que está vivendo, por que está vivendo, como está vivendo, perceber tudo. Então, eu achei muito interessante essa visão. Eu estou dando uma visão bem rasteira mesmo, é a minha opinião. E eu gosto de exercitar eu gosto muito de Aristóteles, eu vou aprofundar mais nessa leitura. Eu sou um autodidata, né? Vou aproximar mais essa leitura, mas vou fazer, em resumo, é isso. Aristóteles, que foi tudo ele. E também nesse livro sobre Aristóteles, o professor Olavo de Carvalho,
ele une os discursos tudo de Aristóteles, não formando que na visão anterior, da visão dos filósofos, das pessoas, existe uma ciência da poética, uma retórica, uma lógica, tudo separado. Os 4 discursos de Aristóteles seriam tudo separado. E segundo, formando evidentemente uma ciência. Cada fator desse. E segundo o Olavo de Carvalho, tudo junto, tudo forma uma só sinfonia, vamos dizer assim. Não seria separado, tudo faz parte do mesmo contexto. Tanto a retórica, a poética, a lógica. Em linhas gerais é isso. Quero dizer a meus amigos do canal, eu estar fazendo um vídeo por dia. Agora eu estou me restabelecendo de um problemazinho de saúde e eu tenho que tomar algumas, e também trabalhando bastante, então eu vou fazer o seguinte, um vídeo por semana, né? Colocar um vídeo por semana para a gente manter o nosso contato. Agradeço a todos pela preferência. Se o amigo gostou, compartilhe, deixe seus comentários. Se não se inscreveu no canal, que se inscreva, né? E não se esqueça de dar seu like, aí curtir. Meu muito obrigado.